programa Nossa Entidade está no ar e hoje a gente mostra a instituição assistencial MEI-MEI, que trabalha para melhorar a qualidade de vida das famílias carentes nos municípios de São Bernardo do Campo e Diadema. Aqui com a gente no estúdio os representantes da instituição MEI-MEI, Miltes Aparecida Bona, que é presidente, Beatriz Jimenez, que é vice-presidente, e Vladerlei Galera, que é secretário executivo. Obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. E, Miltes, eu queria começar descobrindo a história da instituição MEI-MEI, né? Da onde que surgiu essa instituição? A IAN começou no Centro Espírita Obreiros do Senhor. Desde 1962, o trabalho de reerguimento e promoção social da família foi iniciado. E o amor foi a base de tudo. Preparar a família para ingressar na sociedade, principalmente a criatura sem condições socioeconômicas. Com a família, iniciamos o trabalho, mas para que as mãezinhas pudessem trabalhar, era necessário socorrer a criança. Então, nasceu a creche MEI-MEI, na Pauliceia, para o atendimento desde os 4 meses de idade. Depois, pela necessidade e as dificuldades, tivemos que mudar a faixa etária, que hoje a creche MEI-MEI tem um atendimento para a turminha de 3 anos. A escola de educação infantil veio em continuidade à creche. Depois, quando eliminamos as primeiras crianças, elas voltavam e foi necessário começar o Lar Escola Sheila, hoje Centro de Educação Sheila. E como a necessidade dos pré-requisitos para o mercado de trabalho, o jovem que frequentava a escola pública não tinha as condições necessárias para um encaminhamento para o Banco do Brasil na condição de adolescente aprendiz. Então, nós criamos o ensino fundamental. Então, temos o Centro Educacional IAN, da Instituição Assistencial MEI-MEI. Beatriz, são vários projetos, né? Você é responsável pela parte escolar, pela parte de educação, né? Você cuida de que áreas? Na verdade, nós somos uma equipe nessa área, né? Nós temos a coordenadora, diretora responsável, que é a nossa funcionária, e nós temos uma equipe envolvendo as 3 vice-presidentes, da qual eu sou uma, né? Na verdade, nós temos, assim, uma delas auxilia na parte do serviço social, uma das vice-presidentes. A outra também se encarrega na parte de escotismo. E eu fico com o Complexo Lúdico MEI-MEI. Agora, tudo começa com o serviço social, né? Na triagem das famílias. Como é que vocês fazem essa triagem e escolhem quem pode participar dos projetos, quem pode ingressar na instituição? É uma assistente social que recebe essas famílias? Sim. Como é que funciona isso? Nós temos assistente social com toda a equipe também que trabalha nesse local. E assim que as mães se inscrevem, né? E à medida que vai abrindo vagas, vai a sindicância, onde é verificado a constatação dos dados que elas informam. E, na verdade, quando a mãe se inscreve, inscreve-se toda a família. Então, o trabalho é sistêmico. Nós não só amparamos a criança, mas damos assim, oportunidade para os pais irem aos seus empregos, como também tem muitas famílias que são os avós que são responsáveis, às vezes o pai somente, mas o interessante é que a família se matricula
na escola de pais. Então tudo começa com a mãe, né? Ou com o pai, ou com o pai que vai buscar cuidador, uma que é uma ajuda. avó, né? Que é o responsável pela criança, com uma necessidade, às vezes, de arrumar um contraturno para essa criança que só é atendida, às vezes, num turno pela escola, e depois ela vai... Vocês têm esse serviço de contraturno, né? Isso também. Mesmo. E além disso, tem vários projetos, eu vi que são projetos bem interessantes. Você pode me explicar alguns, Vladerlei? Então, a instituição, na verdade, como a Beatriz afirmou, ela começa pela família e estende para essa família, através da escola de pais, disponibiliza cursos livres, disponibiliza oficinas socioeducativas, né, para a família, para o núcleo familiar como um todo. Para as crianças, nós temos então o projeto de educação formal e de educação não formal, né, ou complementar. Essas crianças entram hoje na instituição com 3 anos de idade e acabam saindo aos 14 anos, digamos, do sistema de escola, mas continuam num grupo escoteiro que a instituição mantém até os 17 anos. Qual que é a importância desse grupo de escoteiros, né? Como é que ele funciona aí? É só para meninos? Meninas também participam? Né? Qual que é a base? Existe algum convênio, alguma parceria que vocês trabalham? Como é que funciona isso? Sim, existe uma parceria com a União dos Escoteiros do Brasil. Essa parceria já tem 12 anos, desde quando montamos o grupo escoteiro, e ele é destinado, como é o escotismo, também a fazer uma educação não formal ou educação complementar, como eu disse. Então, essa educação que é dada pelo escotismo, que visa basicamente uma formação moral da pessoa, ela vem colaborar, digamos, com a educação que nós, na instituição, acabamos assumindo, muitas vezes, no lugar da família, até porque a criança permanece na instituição de segunda a sexta-feira, o dia todo, né? Porque é uma educação em regime integral, né? Então, o escotismo, ele trabalha nesse sentido de complementar, de ser uma ferramenta a mais. Ele acontece nos finais de semana, sábado e domingo, então, todos os finais de semana. Como é que é a periodicidade? E me conta um pouquinho dessa parte do escotismo, que eu acho que isso tem um impacto muito grande na vida das crianças, né? Sim, as crianças, eles entram voluntariamente. Nenhuma criança é obrigada a se matricular no escotismo. Então, todas que estão, nós temos 80 vagas no grupo escoteiro. Dessas 80 vagas, todos são oriundos do nosso centro educacional IANA. E o escotismo em si, ele tem atividades finais de semana, às vezes sempre aos sábados à tarde, né? A instituição mantém uma sede caracterizada como grupo escoteiro, ela mantém esta sede, e por ocasião de acampamentos ou passeios também é usado, às vezes, o sábado e domingo. A ideia é, além de complementar a educação das crianças, mas também deixar as crianças aos sábados, ocupar essas crianças também aos sábados na instituição, para que elas não fiquem, digamos assim, tão vulneráveis no ambiente em que elas estão hoje. Que atividades que os pequenos escoteiros, até que idade que eles podem participar? De que idade a que idade? Então, a IAN, como uma parceira da União dos Escoteiros do Brasil, ela segue as regras da UEB. E as regras, né, as nossas regras atuais, são crianças entre com 7 anos, como lobinhos, né? Aí tem a faixa etária de lobinhos que vai de 7 a 10 anos, e de 11 a 14 anos escoteiros e escoteiras, lobinhos e lobinhas também, que hoje o escotismo é misto, e o nosso grupo é misto. Então, de 11 a 14 escoteiros e escoteiras, de 15 a 17 anos sêniores e guias. Então, essas crianças... Então, até 17 anos ela pode participar do grupo. Alguns acabam ficando, inclusive como chefes ou como pioneiros, mesmo após a idade. Tanta força, né, que atrai, digamos, esses jovens para o escotismo, a força é... E Beatriz, além do escotismo, o que tem mais de atividade cultural, esportiva, interessante para esses jovens? Então, eu ainda quero fazer uma parte que o interessante é que o escotismo fortalece o espírito de coletividade, de cooperação. Então, eles também são voluntários nas nossas atividades que a gente tem promocionais.
Então, principalmente nas nossas festividades anuais de festas juninas, eles têm as barracas, eles também colaboram em eventos que a gente tem, como também vão conosco em atividades em que a gente tem que ir na representação com o prefeito. E algo interessante que depois eu quero que a Miltz relembra, que é a nossa Prefeitura Mirim. Mas antes disso, quando a Miltz estava dizendo a respeito de surgir o Lar Escola, porque a creche só ia até os 4 anos, eu me recordo que nós começamos lá na creche com um baú de brinquedos. E a instituição assistencial MEI-MEI, hoje é algo assim tão comum falar em brinquedoteca, mas ela, na verdade, é pioneira como ONG, das poucas ONGs no Brasil que iniciaram com brinquedoteca na década de 80. Porque as leis de diretrizes e bases nem instituíam ainda o brincar como uma atividade necessária e peculiar inerente à criança. É somente em 1996 em diante. Mas desde lá, a diretoria nos deu um voto de confiança e nós criamos uma sala de brinquedotecas. E nós temos assim crianças que passaram por lá, que hoje são médicos, engenheiros, inclusive o nosso educador físico, pós-graduado, tudo, foi uma criança que vivenciou lá com a gente. E outra coisa importante, a brinquedoteca deu origem a outras atividades. Oficina de leitura. Isso, a oficina de leitura em parceria com o Instituto Visconde CIA. Sabugosa, né? Isso, o Instituto CIA. Depois nós criamos também a oficina de artes, que a gente também fez parceria com... Essas oficinas, elas funcionam no contraturno, é isso? No período da Na criança? verdade, ou são integradas ao... São integradas e faz-se, assim, dependendo da idade, uma escolha. Mas nós conseguimos, junto com o Ministério da Cultura e depois a Secretaria da Cultura em São Bernardo, nós instituímos o projeto Caminhantes, que são oficinas lúdicas, né? Nós temos de violão, de teatro, que veio complementar para que toda a expressão global, tanto da criança como do adolescente, se manifeste. E a gente tem uma escola de pais, é isso, dona Miltz? É a escola de pais. Você falou que tudo começa com a família, com os pais, né? O que é essa escola de pais? Olha, é um trabalho de conscientização. A problemática da família está centrada na dependência das drogas psicoativas. A maioria das famílias. E temos um programa que iniciamos em 1999, a Ação pela Paz, junto à Unesco, para que pudesse conscientizar o papel da família, quanto os pais poderiam investir neles para poder educar. O lema da escola de pai, educar-se para educar. Mas aí são reuniões que acontecem semanais? Aos sábados, onde eles podem também escolher oficinas. Nós temos o Centro de Educação e Desenvolvimento Profissional Pestalozzi. São oficinas. Temos em convênio com o Senai para o certificado, a Escola Irmão Zequinha de mecânica. Então, os pais sem profissão, eles acabam ali se profissionalizando também. As mãezinhas têm o corte de costura, o artesanato. Então, ele pode, desde uma conversa nessa reunião da oficina de pais, desde uma aula de empreendedorismo, fazendo uma oficina para aprender alguma atividade, até um bate-papo aí que vai conversar com uma psicóloga ou com algum terapeuta para falar sobre questões da família, é isso? Realmente nós temos psicólogas, psicopedagogas, temos um médico,
para os adultos, E Beatriz, a pediatra. quais são os temas que são mais levantados nessas oficinas ou que são mais debatidos, que são trazidos pelos pais, assim, as principais dificuldades que vocês observam aí com relação, principalmente nessas áreas mais carentes, em situação de vulnerabilidade? Quais são os temas mais recorrentes? Olha, nós temos assim, ao longo, desde 1992 que nós instituímos a Escola de Paz Irmão Tonico. Hoje, antes era mensal no passado, e o atendimento diário, que ainda continua, né? Assim que os pais precisam de uma necessidade, há o atendimento diário. Mas as oficinas, elas visam de acordo com os interesses deles. Então, não é de cima para baixo, né? Realmente a gente faz uma busca do que que lhe interessa. E há também, a gente tem feito assim, principalmente para gerir a sua saúde, sabe? Relaxação, atividades nesse sentido. Também já tivemos, e também tem procura, a questão da criança, assim, dificuldades no tratamento com a criança, questões éticos-morais. E uma que a gente também trabalha continuamente é a questão da cidadania, né? A família conhecer seus direitos, a buscar o que é competente para ela, como também os deveres que ela tem como cidadã. E eu noto assim que é muito fantástico o artesanato com as mulheres, e a gente vê nos pais a ajuda com a mecânica, e por sinal também tivemos mulheres mecânicas. E as próprias empresas da região utilizam a termomecânica, que é uma colaboradora nossa de muitos anos. Muitos funcionários de lá saíram da nossa casa. Então, a gente vê que é uma coletividade mesmo, sempre emergindo, tanto desde criança, a mãe, como o pai e até os avós. Nós também temos atividades para a terceira idade, que mostrou aqui que é a laboterapia na reciclagem de brinquedos. É uma das características da nossa casa, desde quando instituímos a brinquedoteca. Agora, Vanderlei, com tantas atividades, né, eu queria entender um pouco o tamanho da instituição. Quantas famílias vocês atendem, pessoas ao todo, que tamanho de equipe que vocês têm para dar conta de todo esse trabalho? Bem, é assim, nosso número, infelizmente, não são fantásticos, não são grandes, até porque é um trabalho que nós buscamos muita qualidade, digamos, com essas famílias. A missão da instituição é buscar o atendimento de pessoas, né, das pessoas com carência socioeconômica, e com prioridade para atendimento de famílias e pessoas também. No caso das famílias, eu acho que já foi aqui comentado bastante, e no caso das pessoas, nós temos algumas atividades, como, por exemplo, o atendimento que nós chamamos de Porta Fabiano de Cristo, que é uma atividade que atende moradores de ruas, que normalmente 40 moradores de rua buscam a instituição no final da tarde, né, cerca de mais ou menos 6 horas até 7 horas, onde eles podem fazer higiene pessoal, com banho, corte de cabelo, recebem atenção de saúde, atenção de medicamentos, atenção de dentistas, recebem roupa quando necessitam e jantam, né, na instituição através de uma sopa bastante nutritiva. Então, para todas essas atividades, como foi dito, tem a área profissionalizante. A Beatriz citou a questão da oficina mecânica, que é um curso, né, também em parceria com o Senai, lá de São Bernardo, em que nós temos turmas, são 160 horas de aula, né, de mecânica de autos, e é um curso de 1 ano. E normalmente uma equipe pequena de 15 alunos. Enfim, dessas 173 famílias, nós temos na instituição abrigadas 205 crianças. São 175 na educação formal e não formal, porque seria a formal, eles entram às 7h30 da manhã, ficam até meio-dia com professores mesmo, né? Trabalho aí já é equipe de professores que desde a creche até o fundamental, até os 10 anos, seriam uma verdadeira escola mesmo. E na parte da tarde, ao meio-dia, já entra outra equipe
que são chamados, contratados como educadores sociais. E esses educadores sociais hoje trabalham também 5 horas por dia, da meio-dia até as 17 horas. Nosso sonho é prorrogar essa jornada, digamos, até as 18 horas. Aí esses educadores sociais, aí entram a parte esportiva, Exatamente. Cultural, as Exatamente. Oficinas, todas essas oficinas que a gente falou aí, de cultura, dança, que atividades são essas? Então, como a Beatriz também falou, aí funciona mais a questão do complexo lúdico, porque na jornada, digamos, de educação formal, é exigido até por lei que se tenha artes e educação física. Então, o professor de artes e educação física, ele dá toda a parte curricular dessas crianças nesse período, mas também ele fica à tarde, nos dias que eles vão à instituição, para também complementar a educação não formal, vamos dizer assim. Além de artes e educação física, nós também temos aí a brinquedoteca, temos a leitura, temos a música, né, teatro, dança. E as crianças, vamos dizer, seria uma matéria mais para ajudar, para ocupar essas crianças à tarde, evidentemente, mas também para que eles tenham seja ampliado o horizonte educacional deles. É claro que... E aí a gente está falando, para atender tudo isso, de quantas pessoas ao todo, entre funcionários e voluntários? Então, nós temos 103 funcionários. É que a instituição, ela requer mesmo, para esta área, atividade fim, vamos chamar assim, cerca de 30 funcionários. Os demais, nós temos um grande brechó, né, nós chamamos de bazar beneficente, que funciona de segunda a sábado, no próprio endereço da instituição. A instituição ela tem hoje 7.000 metros quadrados de área construída. Um lado funciona então o atendimento, né? E do outro lado funciona uma parte de atendimento, mas também funciona esse bazar beneficente, cuja receita, digamos, é a nossa maior fonte de renda para sustentar, digamos, a atividade fim. É claro que essa própria atividade de sustentabilidade, ela requer também um quadro de funcionários, requer caminhões para retirar doações e assim por diante. Então, é uma área grande. Convém lembrar o que ele está dizendo, que esse mercado de tudo serve, que a gente chama, ele não é só um mercado para nos sustentar, ele também é fonte de meios de subsistência de outros que vêm comprar mini brechós da região. Pelo que eu vi nas fotos e na internet, é bem grande. E vocês têm até móveis. Sim, móveis antigos, brinquedos antigos, roupas. E esse pessoal compra e cria na sua casinha ou no local onde mora outras fontes de renda. Então, a gente vê que as famílias também se subsidiam como empresários, se beneficiam desse empresários revendendo. Então, tem desde roupas até mobiliário, brinquedos, tudo. Tudo que você pode imaginar. E então, para cuidar disso tudo, vocês também têm funcionários. Exatamente. Isso, então a gente vê que não só auxilia a casa, mas também auxiliam outros para que progridam, né? E os próprios funcionários também são fregueses de lá, porque são muitas oportunidades, são coisas muito boas. As oficinas de artesanato, os produtos também são vendidos lá? Também são vendidos lá. Eu gostaria que a Milton falasse da Prefeitura Mirim. O que é essa Prefeitura Mirim? Faz tempo que a gente instituiu, né? A Prefeitura Mirim é o desenvolvimento da cidadania. E eles aprendem como é uma eleição de verdade. O cartório eleitoral sempre vem alguém dar as instruções, empresta a urna eletrônica, conscientiza a organização de uma eleição, e aconteceu agora, onde o nosso prefeito, com ficha limpa, analisado com muito carinho, foi eleito, e ele passa, juntamente com orientação da professora encarregada, a organizar a prefeitura. Essa prefeitura tem um secretariado. Ele tem a vice-prefeita, porta-voz, secretário da Cultura, da Alimentação,
de esporte, de saúde, e eles realizam uma tarefa onde, por exemplo, a sustentabilidade ambiental, todas as campanhas sobre a água, o cuidado com a terra, com as plantas, conhecendo bem perto, por exemplo, a produção do café. Temos um pé de café onde eles veem brotar a semente, crescer, ter as flores, colher a frutinha, realizar todo aquele caminho de torrar, de moer, de fazer o café na nossa oficina, que é a cozinha educacional Mestre Cuca. No próximo bloco a gente vai continuar falando disso, a gente volta daqui a pouco. O programa Nossa Entidade vai para um rápido intervalo, não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade e hoje a gente mostra o trabalho da instituição assistencial MEI-MEI, que tem diversas ações para melhorar a qualidade de vida das famílias carentes nos municípios de São Bernardo do Campo e Diadema. A gente estava falando antes, no outro bloco, sobre a Prefeitura Mirim, né? Que idade que vocês fazem essa eleição e como é que funciona essa eleição? É entre os alunos mesmo? Entre os alunos, existe campanha e tudo. No microfone, fazendo a proposta, e para ser candidato tem que estar inserido naquele compromisso. O primeiro, ser ótimo aluno, frequência, ser amigo das crianças, e o próprio grupo elege os candidatos. E aí ele inicia a campanha. E a exigência de que ele se proponha a servir de modelo dentro da cidadania. Respeito e amor à pátria, à família, ao próximo, que sintetiza também o amor a Deus. Esse prefeito, mini prefeito, ele tem uma proposta de governo, e ele é acompanhado por um professor que eles vão seguindo esse plano, esse planejamento, é isso? Existe um regimento interno. As crianças, por exemplo, o prefeito, ele participa das visitas por exemplo, à Câmara Municipal, para conhecer o poder legislativo, onde se faz as leis. E tem o carinho dos vereadores que mostram o trabalho. Então, eles vão conhecer de perto toda uma estrutura. Daí, também, eles encaminham. O prefeitinho, hoje mesmo, já foi orientado, ele vai fazer a carta para o prefeito, Orlando Morando, para que ele possa receber a Prefeitura Mirim no gabinete. Isso dá uma noção de cidadania, de respeito, de sociedade, né? E até de política para essas jovens crianças. Que idade que tem que ter para participar? 8, 9, 10 anos, porque são 2 anos de mandato. É bastante longo, né? 2 anos. Agora, cada criança, na secretaria que representa, ele tem trabalho a realizar. Cuidar da alimentação. Quando a alimentação não está de gosto das crianças, sugestões. Eles levam as reivindicações para vocês também? Levam e conversam com a nutricionista também. São treinados para analisar esta parte. Do meio ambiente, cuidando dos vasos, das plantinhas,
onde está colocadas as verduras, que é quase colocado, não tem muito espaço, né? Mas é feito em suspenso, de forma suspensa, né? Uma plantação de verduras e também de temperos, porque eles têm a cozinha educacional, onde, com os professores, eles têm atividade de aproveitamento de alimento. E para aprender a comer cenoura, fazendo também o brigadeiro de cenoura. Quando tem o café, eles fazem o café, fazem a rosquinha de café para servir. E adoram, né? Aposto que adoram, que se envolvem, né? Porque a comida, ela acaba integrando todo mundo e todos querem participar. Agora, quando a gente está falando desses jovens, a gente sabe que muitos que estão em regiões de vulnerabilidade enfrentam problemas sérios, né? Com droga, violência. Queria que você me contasse um pouco, Beatriz, né? Qual é a principal demanda e a principal dificuldade nisso? O que os pais trazem para vocês, assim, e se isso reflete também na educação, no sistema educacional, se vocês percebem que esses jovens que estão mais vulneráveis têm mais dificuldades no aprendizado, como é que funciona isso? Então, na verdade, nós trabalhamos em vários níveis de atenção, de prevenção, né? Atenção primária, em que a criança sabe desde o que é bom da alimentação, também o que é nocivo. E desde que a gente saiba, né, de que há uma criança com mais vulnerabilidade, há um trabalho de rede. A instituição nunca trabalha sozinha. Nosso serviço social trabalha também com o Conselho Tutelar, com as políticas públicas que nos dão apoio. Inclusive, já tivemos a parceria com a UCRAME, as secretarias socioeducativas, porque a gente precisa trabalhar numa questão de reerguimento. Não é somente ficar numa visão direcional, sem dar um apoio até para os familiares, outros que possam vir nessa situação. Nós temos um departamento, o DESADEF, que é o Departamento de Socorro Anti-Álcool e Drogas e Tabagismo, onde ele ampara desde como foi mencionado, dos nossos caminhantes, né? Que lá a nossa atividade é de segunda a segunda, até os domingos tem o apoio às 18 horas para os caminhantes, né? Os que estão vulneráveis em situação de rua. E outrora nós tínhamos criança também nessa época, mas depois nós conseguimos assim fazer com que essas crianças que antes eram atendidas uma vez por semana passaram a ser abrigadas e hoje então elas estão conosco, principalmente também essas que estão envolvidas com drogas, e os pais têm essas oficinas. Quando a senhora fala que elas estão abrigadas, elas... Não, elas não pousam lá. Na verdade, elas ficam um trabalho no período integral lá. Socioeducativo, não Sim, é? mas são acompanhadas mais de perto, porque os pais também são acompanhados, né, por uma questão de algum problema, são acompanhados também por vocês. Inclusive, fazendo uma oficina ou participando desses encontros de pais. Isso mesmo. Inclusive, nós não só comemoramos o dia o anual da família. Para nós, o Dia da Família é diário. E os pais que, assim, lutam por esse reerguimento, eles têm também, assim, como se fossem uns estímulos, uns reforços anuais desse apoio, dessa dedicação que eles fazem para casa, onde as crianças também brindam os pais com um presente. Inclusive, nossas oficinas de brinquedos ou de atividades, uma vez ao ano, atualmente nós não estamos fazendo tanto porque decaiu um pouco a demanda, porque você sabe, a crise esteve no Brasil e está ainda, né? E chegou também às instituições. E chegou nas instituições. Mas nós fazíamos pelo menos 2 vezes ao ano a feirinha em que eles compravam o que eles queriam com bônus que eles adquiriam também, sabe? Por atividades prazerosas, não trabalho. Atividades prazerosas. Esses bônus são dados pela própria instituição e eles, por bom comportamento. Não só comportamento, de coletividade, de cooperação.
Então, todos acabam tendo alguma coisa. A gente não tem, assim, uns que estão mal, outros que estão bem. A gente consegue dar estímulos para todos. E eles tinham... Quantas vezes, né, eles compravam as coisas... Em vez de comprar para eles compravam para os pais. Era muito emocionante. Então, às vezes, eu achava que eles iam comprar brinquedo, eles iam com uma bolsa para dar para a mãe. Então, é também algo que a gente faz também com as famílias em situação de assistência material, que às vezes eles precisam de algo, e se eles têm um bônus, eles também vão lá e trocam, em vez deles receberem o que nós achamos que eles precisam. Quer dizer, cada criança escolhe o que quer trocar e para quem quer presentear, né? Isso. Inclusive, eles entrevistam a movimentos periódicos no ano, que a nossa diretora faz eles entrevistarem funcionários. Por exemplo, agora em maio vai ser o Dia do Brincar, então eles passam, mundial, né? Então, eles passam também levando brincadeiras convidando os funcionários para irem na brinquedoteca. Enfim, na leitura, há a troca dos livros, né, Milton? Que eles levam para casa, leem, passam também para os vizinhos, familiares. Agora, Vladelei, vocês têm uma equipe grande, né, relativamente grande, são 103 funcionários. 103 funcionários. E 350 voluntários. Tem muitos voluntários, né? Como é que faz para treinar essas pessoas e adaptar elas à filosofia de vocês, ao compromisso que vocês têm, ao cuidado, à prática e à rotina que a instituição tem? Bom, a nossa estrutura administrativa, de uma maneira geral, ela tem diversos departamentos. Um departamento de promoção e evento que busca jantares, né? Busca fazer festas juninas para angariar fundos, outro que busca recursos financeiros com parceiros, né, na comunidade, e também nós temos a voluntários, o departamento de voluntários que faz essa captação ativa de voluntários, normalmente na própria comunidade, as pessoas interessadas em ser voluntários, eles vêm até a instituição, fazem a inscrição de acordo com a legislação, passam por um período de treinamento, são apresentados, evidentemente, à instituição, né, através de filmes institucionais. Depois disso, eles vão cada um para o seu setor e lá o próprio líder da área em que ele vai trabalhar faz digamos assim, o ajuste, o treinamento para a rotina final, do dia a dia. Né? Treina em serviço, vamos dizer, treina fazendo. Aprende fazendo mesmo. Agora, é difícil manter o compromisso de voluntários, assim, porque a gente sabe que tem muita gente desempregada e que acaba se engajando, em alguma ONG, alguma instituição, mas a gente sabe também que tem uma alta rotatividade, né? Como é que vocês fazem para manter essas pessoas com vocês? A instituição, ela, até por ser mais de 40 anos, né, de fundação, ela tem voluntários que estão lá desde o início, né? Por exemplo, a própria Dona Mildes, a Beatriz e assim por diante. São pessoas realmente... um grupo grande de voluntários que permaneceram praticamente desde a fundação. Mas hoje, a maior parte dos voluntários que são praticamente permanentes são aquelas pessoas que já se aposentaram, já estão acima dos seus 65 anos, 60 anos. E que têm o tempo para doar. Pois é, e esses voluntários, eles ou trabalham um dia na semana, ou trabalham 2 dias, tem uns que vêm 3 dias. É muito liberal, digamos, a parte de voluntários, para que eles possam ajudar a instituição. Além também tem voluntários que vão até a instituição, por exemplo, buscar roupa para consertar e levar para sua casa, né? Então tem muita gente que faz trabalho em casa. O grupo escoteiro, que eu estava comentando, né? Ele também tem uma equipe, lá é uma atividade totalmente tocada, vamos dizer assim, com voluntários. Assim como esta atividade de atenção às pessoas em situação de rua, que só nessa equipe temos cerca de 100 voluntários, porque é uma equipe grande e necessária, porque tem várias atividades diárias, são 365 dias ao ano de atendimento. Precisa de cozinheiro, precisa de pessoas para lavar louça, distribuir as roupas. Um que corta o cabelo, né? Um que, vamos dizer, ajuda na higiene do pessoal, no atendimento. Claro. E também em palestras, assim. E além dos voluntários, vocês têm as empresas parceiras, né? Que empresas são essas? De que forma que elas ajudam vocês? Olha, inclusive eu gostaria de destacar
que a instituição, em questão de cidadania, não é só preconiza internamente. Nós sempre temos representantes nos órgãos, tanto da promoção humana, social, né, como também no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu, particularmente, fui uma das que ajudou desde quando houve o fórum para formar o ECA, e fiquei 2 gestões e cheguei a ser coordenadora do Conselho das Crianças e do Adolescente. E o Conselho, a gente até faz alusão de lembrar aos nossos ouvintes de depositarem uma parcela do seu imposto de renda que vai para o Fundeca, né? Que é o Fundo para o ECA. E lá, todas as entidades encaminham seus projetos. A nossa cozinha educacional, mencionada pela nossa Miltes, ela foi uma parceria com o Conselho e também outras empresas. Por exemplo, a Alcoa, a Scania nos ajuda, temos a Vista Med, que ajuda mensalmente para os escoteiros, a BC Pneus, a Cici Calçados, enfim, nós temos Fundação uma gama. Salvador A Salvador Arena, verdade, que é da Termomecânica. termomecânica. Fica Ele até sabe difícil, todas. né, citar todos. E eu gostaria... Mas são empresas que fazem doações tanto em materiais quanto financeiras, é Exatamente. isso? Tem muitas empresas que E fazem nos projetos. ambas as coisas. Umas participam em projetos, porque além da arrecadação contínua de materiais doados, diariamente nós temos 3 veículos e um 4º veículo que dá apoio, diariamente retiram doações. As pessoas ligam para nós retirarmos doações, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Mas existem parceiros, empresas, né? Uns ajudam mais, outros ajudam menos, ou uns ajudam em dinheiro mensal, como lembrou a dona Mildes. A gente gostaria, assim, de repente eu vou esquecer alguém, né? Que não, né? Não quer ser injusto, Então, mas o que vocês mais precisam? Assim, para quem estiver assistindo em casa, algum empresário ou alguma pessoa que queira doar, tem a conta para depósito, né, no banco. Exatamente. Vocês aceitam doações mensais. E também, se as pessoas quiserem doar alimentos, materiais, o que vocês mais precisam e de que forma que essas pessoas podem ajudar vocês? Olha, de uma maneira geral, qualquer material que não serve em casa mais, pode ligar para a instituição, que nós na hora até dizemos se serve ou não. Mas praticamente tudo é aceito, porque este bazar beneficente, ele revende esses produtos e com o dinheiro com o produto da revenda é que nós mantemos praticamente a instituição. Então, a nossa grande fonte de renda hoje é este bazar beneficente, que é só mantido por materiais doados, como eu disse, por diversas pessoas. Agora, também existem formas de nos ajudar através de projetos, participando de projetos, ou então participando nós chamamos de amigos da IAN, em que eles mensalmente, através de boleto bancário ou através de depósito na nossa conta corrente, essas pessoas podem ficar livre, digamos assim, a quantidade a ser doada, né? Então, eu gostaria de destacar que a gente está assim, fazendo até uma campanha, se alguma empresa quer assim, adotar uma sala de aula. Inclusive, nós ganhamos da Globo, né? A campanha feita com a Criança Esperança, todo um laboratório bem atual de informática, e esse laboratório foi construído parte de um andar que está precisando terminar o restante, que ali seria a parte para os adolescentes. Então vocês ganharam o material para fazer o laboratório de informática, os computadores. Isso, mas nós entramos em contrapartida e construímos uma partezinha desse andar. E ele está fechado, e a gente gostaria de estender esse andar, que é o último que está faltando. Inclusive, seria a área de lazer, de jogos para os adolescentes. E a gente dedicaria a todas as oficinas, como nós falamos, o Pestalozzi, que é a nossa parte de adolescente, nesse andar. Então, é muito bem-vindo aquele que puder. E vocês fazem também festas anuais, jantares, para poder arrecadar? Mensais também, almoço. Gostaria que a Mildes falasse. Teremos o chá em abril, o chá de outono. Anualmente. Setembro, o chá de primavera, ou jantar, festa junina.
e outras A do promoções, sorvete em novembro, né? Que acontece no final do ano, além dos almoços mensais. Tudo realizado com esforço de voluntários. Qual que é a importância, né? O que precisa para poder um trabalho desse dar certo? Né? Porque é uma mudança muito grande na vida dessas crianças, desses jovens e dessas famílias, né? O que precisa para dar certo? Amor, dedicação, devotamento, disciplina. Sem isso, é impossível. E capacitação, porque o voluntário, ele não pode fazer o que ele quer. E nem do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer e na hora que ele quer. Cada setor existe ali uma estrutura. Nós somos certificados ISO 9001-2015 pela colaboração de muitas mãos. Entre estas mãos, uma criatura que se devota de segunda a quinta para que não haja não conformidade em nenhum setor. Seu Décio, uma criatura extraordinária, que era consultor de empresas e após a aposentadoria se dedica. E ele tem nos dado apoio, né, galera? Se não fosse ele, nós não teríamos o sistema de qualidade que nós possuímos. Só que é muito trabalhoso. E o voluntário tem que se capacitar e entender que tem normas a seguir em cada setor de atividade. Não quando ele quer, mas a gente agradece imensamente, porque, por exemplo, o chá deve ter umas 100 pessoas envolvidas no chá. Toda esta equipe confeccionando tudo que vai ser servido tem a supervisão de uma outra equipe que também foi treinada dentro das boas práticas da nutrição para coordenar o trabalho na elaboração dos salgados e doces que vão ser servidos à vontade. Tem as equipes que vêm na parte da música, né, do show, todos voluntários. São muitas pessoas envolvidas, muitas né? pessoas. E precisa de amor. Para concluir, Beatriz, eu queria que você falasse um pouquinho dessa vocação sua aí para o trabalho voluntário e o que você recebe de volta dessas famílias, dessas crianças, desses pais, o que eles falam para você e qual é a maior transformação que você percebe nesse trabalho de vocês? Bem, primeiramente eu quero dizer o seguinte, nós estamos com uma turma nova de 40 anos. A gente diz nova porque os voluntários estão perto dos 60, que são mães, né, que, como eu, quando era mais jovem, tinham meus filhos pequenos. Então eu vejo que a gente contribuindo para o próximo, a gente recebe muito. E a gente vê o quanto nós podemos fazer um pouquinho cada um. Nós não vamos transformar o planeta, mas a gente pode fazer a diferença para poucas pessoas e essa diferença é muito significativa. E a gente vê, nós podemos dizer que a gente é avó ou bisavó de muitas dessas crianças que hoje são pais e que com prazer nós temos assim crianças que hoje adultos entrando na USP como engenheiro, enfim, é muito trabalho. E eu digo que o trabalho voluntário é você crescer verticalmente, porque o trabalho profissional você cresce horizontalmente como troca, como uma experiência de sobrevivência, mas o voluntário você deposita na eternidade, na visão espiritualista que eu tenho. E na sua visão, Vanderlei? Exatamente igual.
porque eu acho que o trabalho voluntário, muitas vezes, ele preenche aquelas vontades de a pessoa executar coisas na vida em que o trabalho profissional não permite, né? Ele acaba se dedicando, às vezes, a uma área profissional que nem sempre é aquilo que ele gostaria. No trabalho voluntário, além dele se realizar, vamos dizer, nas suas atividades, ele tem a felicidade, como disse a Beatriz, né, de poder contribuir com o crescimento daquelas crianças, lá de todas aquelas famílias. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui com a gente hoje. Parabéns pelo trabalho da entidade, tá? Da instituição. E boa sorte. Obrigada. O programa Nossa Entidade chegou ao fim. Obrigada pela sua audiência e até o próximo encontro.